creio que podemos tirar uma conclusão bem breve a citar 3 questões: conhecimento, empatia e respeito. Pois para emigrarmos precisamos realmente, primeiramente, ter muito conhecimento da cultura local, do país, dos costumes, de como se porta a sociedade, das leis, das regras, pois assim não corremos o risco de sermos infratores ou então indesejados. Vou dar um exemplo agora aqui dos portugueses. Esses dias não, já faz um tempo, eu vi um vídeo de uma menina na Alemanha, portuguesa, que ela dizia que uma coisa que ela sentia muita falta aqui em Portugal era de pendurar as roupas na rua, ou então na parte externa, né, no jardim, enfim, em um local que não fosse reservado apenas para pendurar as roupas. E na Alemanha é uma lei, não só na Alemanha, em Curitiba, por exemplo, no Brasil também é uma lei, que se a pessoa pendurar qualquer coisa para fora da janela, ela é multada. Então lá não tem como fazer esse hábito, né? E para os alemães e para os curitibanos, isso é visto de uma forma negativa. Eu mesmo aqui, né? Eu vivo com a Fernanda, que ela viveu muito tempo em Curitiba, no Paraná, e para ela também, ela acha que é uma coisa feia pendurar roupa fora de casa. E então é tudo questão cultural. O brasileiro, no caso, né, ele faz práticas que desagradam os portugueses, mas muitas vezes está enraizado na cultura brasileira. Claro, tem coisas que não se faz, né? Por exemplo, ficar ouvindo som alto no meio da rua. Isso é questão de respeito, isso não é questão de cultura, né? Isso daí talvez seja uma questão de falta de educação. Ou então a pessoa ser inconveniente, ficar a falar mal e, enfim, né, não saber se portar. Temos questões que são morais, que são básicas, são universais, e tem questões que são culturais. Então, um segundo ponto é o respeito, né? Nós devemos, sim, respeitarmos o lugar onde estamos. Por mais que Portugal seja muito familiar, por mais que tenhamos uma cultura parecida, temos muitos brasileiros cá, assim como temos muitos portugueses lá, mas nem por isso os portugueses fizeram lá um Portugalzinho. Nem por isso também os brasileiros vão fazer daqui um Brasilzinho. Eu acho que devemos sim ter consciência, devemos sermos pessoas de empatia, de colocar no lugar do outro para ver se o outro realmente vai aprovar nossas atitudes. Afinal, querendo ou não, nós estamos ocupando o espaço que poderia ser de um parente do outro, ou poderia ser de algum amigo do outro que emigrou, né? Devemos lembrar também que se há muito espaço aqui em Portugal, seja no mercado de trabalho, seja para comprar casas, seja para habitar, né, o interior, é porque muitos portugueses deixaram o país. Então, tem essa questão também, né? Talvez se os portugueses não tivessem essa prática de deixar o país, não teria tanto espaço e tantas possibilidades para os brasileiros e outros imigrantes. E ainda nesta questão da empatia, também é bom colocarmos no lugar de quem chega, né? Quem chega muitas vezes teve seu motivo, ou vários motivos para emigrar, não está muito bem ainda integrado, inteirado, adaptado, né? Sofre realmente preconceitos, sofre olhares, né? Às vezes equivocados, ou que julgam sem uma reflexão mais profunda. É muito fácil julgar, especialmente a dor dos outros, né? Eu li alguns comentários aqui que falava que a pessoa estava de mimimi, que a pessoa não sabia o que é sofrer. Cada um reage de uma forma. Por exemplo, eu sinto muito mais dor quando eu perco um animal do que às vezes quando eu perco uma pessoa querida, especialmente se esse animal viveu muito comigo, foi tratado como um filho. Há pessoas que, por exemplo, quando ela pede um dinheiro, quando ela pede um bem material, ela quer, né, para ela é o fim. Para mim já não é. Né? Eu já fui tantas vezes assaltado, roubado, furtado, que isso para mim também é o de menos. Seria algo muito pesado, negativo para mim, perder a saúde. E tem pessoas que já são displicentes com a saúde, não tem medo de perder a saúde. Então cada um reage de uma forma às questões, às dores, às sensações, aos reveses do mundo, podemos assim dizer. Então eu também não julgo quem sofre muito quando deixa a família, quando não consegue se situar direito
num local novo, né? Então isso é problemático. Nós devemos ter noção que isso ocorre, sim, com muitas pessoas, especialmente pessoas que são muito ligadas à família, pessoas que não estão acostumadas a explorar o mundo. Muitos brasileiros são assim. Pelo tamanho continental do Brasil, muita gente não sai, né, da sua região, do seu estado. Por exemplo, eu lembro quando eu morei em Curitiba, eu levei pela primeira vez alguns amigos na Bienal de São Paulo e pela primeira vez eles andaram de metro aqui em Portugal. Então, imagina, pessoas de 18, 20 e tantos anos nunca tinham andado de metro. E não eram pessoas paupérrimas, não eram pessoas ignorantes, né? Então, é interessante percebermos isso, né? Que às vezes a pessoa fica tão presa no núcleo familiar que quando ela precisa sair, para ela é sim um sofrimento. Acredito que os portugueses não sentem tanto isso, pois já tem uma tradição, né? Várias gerações de portugueses estão a emigrar desde o século XVI. Então, para os portugueses é uma prática, né? Essa dor já é algo que está entremeado na alma portuguesa. Tanto é que o fado fala muito disso, né? A literatura portuguesa também fala muito dessas perdas, fala das viagens. Então, isso já está arraigado na cultura, na alma portuguesa, podemos assim dizer. Todavia, ao mesmo tempo, como eu já vi alguns comentários e também em alguns vídeos de portugueses emigrados na França, na Suíça, no Luxemburgo especialmente, há também o choque cultural, há também uma certa xenofobia. Há pessoas que sentem certas restrições a utilizar esta palavra, mas eu penso que nós devemos usar as palavras certas para as ocasiões certas. Não precisamos de eufemismo. Afinal, é um medo, né? É o estranho, é o desconhecido. Quando chega alguém de uma cultura muito estranha na nossa região, nós temos uma sensação natural, ou de curiosidade, ou então o contrário, né? Às vezes é uma repulsa, dependendo de como for a pessoa. Então, é normal sentir este medo, né? Fobia nada mais é que medo, não tem a ver com crime, né? Tem muita gente que fala assim, você é um criminoso, você é um xenófobo. Não necessariamente. Às vezes o xenófobo, ele é um coitado, né? Pois ele é medroso, ele tem medo de encarar o desconhecido, de encarar o diferente, de lidar com esta diferença. Então, para mim, sofre tanto a pessoa que pratica a xenofobia, como quem recebe, né? Quem é vítima da xenofobia. A pessoa que, por exemplo, fica temerosa, em pânico com a possibilidade de receber muitos imigrantes em seu país, em sua zona, ou então ter um vizinho de outra nacionalidade, ele é uma pessoa pouco inteligente, é uma pessoa que não se abre, né, à diferença. Então, de certa forma, é uma pessoa digna de pena para mim, né? Claro, eu respeito quem tem esse sentimento, é normal ter este sentimento, mas uma pessoa que ela lida bem, né, com o aprendizado, com o conhecimento, com o diferente, ela não precisaria ter este medo, esta fobia. Então eu falei tudo isso para dizer que, sim, portugueses também sofreram xenofobia em outras comunidades, em outros países para onde eles emigraram. Então lá também há este choque cultural. Mas acredito que pela prática de gerações e gerações a emigrar para tais locais, e pelos portugueses serem mais humildes do que os brasileiros, eles acabam por se adaptar melhor, eles acabam por ser menos incômodos, né? Então aí também é um aprendizado para os brasileiros, né? A humildade, o respeito e também a gratidão. Muitos portugueses reclamam cá que os brasileiros reclamam de tudo, né? Ah, porque é isso, porque gasta muito, porque o salário é baixo. Mas por que muitos brasileiros estão aqui? Porque o custo de vida aqui é muito mais barato que o Brasil, né? É muito mais barato que o resto da Europa, pelo menos a Europa ocidental. Então muitos brasileiros estão aqui porque eles conseguem se manter cá. Eles já deveriam estar muito gratos, né? Só por ter segurança, só por terem liberdade, só por terem possibilidades de lazer, só por terem paz de espírito, eles já deveriam ser muito gratos. E a maioria não são, né? Muitos são ingratos, muitos ainda reclamam de barriga cheia, como se diz. Então, uma outra questão que podemos dizer, podemos refletir, seria esta gratidão ou ingratidão. Bom, então acho que é isso. Acredito que eu contemplei
os principais pontos que eu gostaria de ter falado. Nos próximos vídeos voltaremos à nossa viagem rumo ao sul de Portugal. Então teremos vídeos de Mértola, teremos um vídeo de Beja, teremos vídeos do Faro, depois Olhão, depois Lagos, Sagres, Silves, enfim, tem muito lugar bonito para mostrar para vocês. Não serão vídeos polêmicos, nem tão reflexivos, mas serão mais vídeos de viagem, de mostrar as minhas impressões. Espero que acompanhem, né, esta minha jornada rumo ao sul, que foi realizada no final do ano passado. E depois teremos também minha viagem à Madeira, aos Açores, a Leiria, a Montijo, aos Trás-os-Montes, enfim, eu tenho muitas viagens ainda a postar. Eu acho que eu vou demorar o resto do ano todo para postar todos os passeios que eu fiz e tenho feito aqui em Portugal. Então é isso, meus caros. Muito obrigado pela atenção. Um luso abraço a todos e até mais. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou.